Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 26 de julho, onde temos como maior destaque esse jogo isolado abrindo a 21ª rodada da Série B do Brasileirão entre Chapecoense e Grêmio. Também temos dois jogos do Campeonato Argentino. Além disso, temos algumas competições que estão bem no início, igual a Liga Mexicana, e principalmente as competições europeias. Se a gente puxar aqui no radar esportivo, a gente vai ter a Champions League ainda na sua fase de eliminação, né, lá na pré-Champions. Alguns times a gente conhece, como a gente já sabe, o Sheriff Tiraspol, que esteve no grupo do Real Madrid com a Inter. O Dudelange também é um time conhecido, o Shamrock Rovers também é um time que a gente costuma trabalhar na Irlanda, o Ludogorets está por aqui, o Zagreb, mas alguns adversários a gente não conhece tanto, o Midtjylland está aqui também, mas é complicado fazer algum tipo de análise porque os, os times adversários geralmente não são equipes que a gente acompanha tanto e, por exemplo, nesses dois times que eu acompanho, o Ludogorets acabou de começar a temporada, então é um pouco mais difícil. Na parte de Europa League fica ainda mais complicado, né? Porque são as terceiras forças aí, às vezes até as quartas forças de competições que a gente às vezes nem costuma acompanhar. O Denil Santos, que é o time do País de Gales, eu até já acompanhei. O Vikingur também, de vez em quando eu acompanho, mas aí o restante já fica mais complicado. Então eu vou me focar então só no Campeonato Argentino e na Série B, tá bom? Estou gravando esse vídeo pelo notebook, espero que eu não faça nenhuma confusão aqui na troca de tela, tá? Se você gostar do conteúdo no final, não esquece de se inscrever, fechou? Então vamos lá, vamos começar pela Série B do Brasileiro, o jogo entre Chapecoense e Grêmio. O Grêmio, que é um time conhecido por empatar muito fora de casa e não vencer, né, com tanta frequência. Se eu não me engano, o Grêmio não tem nenhuma vitória como visitante. Tem uma vitória como visitante, 8 empates. É o time que mais empatou fora de casa na competição de longe, mas muito de longe, e apenas uma derrota. O Grêmio tem 4 gols marcados fora e apenas 4 gols sofridos. Já a Chapecoense, dentro de casa, é a lanterna da competição, praticamente, né? Tem 7 gols marcados, 13 gols sofridos, 5 derrotas e apenas uma vitória. A Chape, que na maioria das vezes, tanto em campanhas da Série A como na Série B, fez valer muito o seu mando de campo nessa competição da Série B deste ano, temporada 2022. Não tem conseguido manter e isso vai fazer muita falta, né? Provavelmente a Chapecoense não vai conseguir se classificar para a primeira divisão do campeonato e de maneira geral aqui, com essa classificação em 14º, é até perigoso, né? A Chape, depois de tudo que aconteceu, acabou passando por um momento muito complicado ali de reestruturação e isso parece que está durando bastante, tá? Então vamos falar do Grêmio, que hoje, nesse momento, é o vice-líder da Série B, com 36 pontos, está atrás do Cruzeiro, bem atrás do Cruzeiro, né? 9 pontos de diferença. E nos últimos jogos, se a gente pegar os jogos do Grêmio, o Grêmio fora de casa empatou com o Brusque, o Grêmio empatou com o Bahia e empatou com o CSA. Já o time da Chapecoense empatou em casa com o Guarani, perdeu para o Londrina por 3-0, perdeu para o CRB e venceu o Sampaio Correia. Tá? Então, odd de favorito para um Grêmio que só venceu uma vez e 4,75 para Chapecoense, que tem uma campanha muito má dentro de casa. Parece justo, né? Pela força do time, pelo elenco do Grêmio, mas vamos dar uma olhada um pouco mais de forma aprofundada no que a gente tem aqui. Deixa eu trazer para cá o nosso PDF de apoio. A gente vai colocar aqui na tela, olha só. Vamos dar uma olhada. Aqui só exemplifica um pouco do que a gente já falou, né? A Chapecoense com uma vitória em casa em 9 jogos, 11% de vitória apenas, mas o Grêmio não fica tão atrás, apesar de empatar muito. O Grêmio tem apenas uma vitória fora. O maior destaque aqui são os jogos sem sofrer gol, afinal de contas a defesa do Grêmio com apenas 4 gols sofridos realmente é uma situação
muito favorável, porém é um time que pouco marca também fora de casa. Tá? Já a Chapecoense tem uma média de gols sofridos bem maior e é um time que falha muito em marcar. Na verdade, os dois times falham demais em marcar dentro e fora, né? A Chape falhou quase 60%, 56% em jogos dentro de casa e o Grêmio em 60% cravado em jogos fora de casa. Por isso, ambas marcam nesse jogo têm probabilidades bem menores e provavelmente odds maiores, mas é porque realmente os dois times não vêm fazendo boas campanhas. Quando a gente fala de média, deixa eu ver se eu estou conseguindo filmar direitinho aqui, os dois times criam a mesma quantidade de grandes chances, 1.4, e cedem também a mesma quantidade, 1.40, 1.45, só que o time da Chapecoense cumpre exatamente a cartilha, ele sofre 1.44 de média, e o Grêmio não. O Grêmio tem uma defesa bem melhor, tem uma média de 0,40. Já o time da Chape marca um pouco mais, o time do Grêmio marca um pouco menos. Tá? Fora de casa dá para falar que o aproveitamento ofensivo do Grêmio é normal, ele cria as mesmas chances que praticamente todos os times, mas que o ataque do Grêmio tem sido muito fraco, muito frágil fora de casa. Tá? Quando a gente fala do primeiro tempo, não dá para passar batido aqui. Os dois times têm péssimos desempenhos em relação à vitória, só que perdem pouco, né? São dois times que marcam pouco de maneira geral, mas a Chape sofre um pouco mais. A Chapecoense perdeu 22% dos primeiros tempos em casa, o Grêmio perdeu 20% dos primeiros tempos fora. Os dois times venceram muito pouco, o Grêmio não venceu nenhum primeiro tempo, a Chape venceu apenas um, praticamente. Né? Os dois times empatam bastante, os dois times falham bastante em marcar e o Grêmio acaba sofrendo poucos gols. Tá? No segundo tempo, nenhuma melhora muito acentuada, né? A Chapecoense continua vencendo a mesma quantidade, o Grêmio é que passa de 0% para 20%, e aí não perde segundos tempos, pelo menos até o momento que a gente está analisando. O Grêmio passa pelo menos a marcar gol, continua tomando a mesma quantidade, aí a Chapecoense já se enrola bastante, a Chapecoense tem uma queda muito brusca, quase 50% de derrotas no segundo tempo, continua falhando bastante em marcar, né, de 78 ela mantém o número de 78 e passa a sofrer mais gols, de 4 passa a sofrer 9. Tá? Então eu vejo um Grêmio mais sólido defensivamente, um pouco mais ativo no ataque, e vejo uma Chapecoense um pouco mais desorganizada, tomando mais gol. Em relação a gols marcados, marcou apenas um gol a mais, né, um time que se expõe um pouco mais no segundo tempo, mas também é um time que perde mais as segundas etapas. Tá? Até o momento, acho que assim, não tem nada que contestar as odds que o mercado está oferecendo para a gente. Eu acho que o favoritismo do Grêmio vai muito pelo desempenho dentro de casa, por si só, mas também pela fraca fase da Chapecoense em casa. Se fosse um pouquinho melhor, talvez a odd tivesse um pouco mais igual. A Chapecoense tem 4 gols marcados de cabeça na competição. O Grêmio não sofreu tanto, só apenas um. O Grêmio tem 3 de cabeça, 2 de escanteio. A Chapecoense sofreu 4. De maneira geral, se a gente espremer aqui, dá para ficar de olho nas bolas aéreas do Grêmio, mas não são números que chamam tanta atenção. Tá? Não é um jogo que me chama para o mercado de gols, apesar da Chapecoense ter jogos dentro de casa, às vezes até com um placar um pouco elástico, muitas vezes até para o adversário, não me parece ser um jogo tão interessante assim para ficar caçando gols. O Grêmio em nenhuma situação fora de casa teve over 2,5, o Chapecoense em 44% em casa. Tá? Se a gente olhar os momentos dos gols, como os times marcam muito pouco, fica muito defasado na análise, mas aqui por parte da Chape a gente vê um segundo tempo mais ativo, onde a equipe acaba sofrendo mais gol. Tá bom? Diego Souza é o grande destaque aqui por parte do Grêmio, né? Com o Gabriel Teixeira com 5 assistências e o Nicolas Vecchiato com 4 assistências. Para o lado da Chapecoense, o Matheus Henrique Bianchi tem 4 gols e o Carlos Alfredo Orejuela Quiñones tem 3 assistências, tá bom? De maneira geral, né, como a gente gosta de dizer, deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Aqui, acho que é essa página mesmo, isso. De maneira geral, eu concordo com essa odd do Grêmio, tá? Eu procuraria sim, em algum momento desse jogo, uma leitura se eu viesse para fazer o match odds, um lei Chapecoense. Eu acho que trabalhar lei ou Grêmio aqui
Não é uma situação muito confortável, a não ser que a Chape entre muito bem em campo, tá? Os números não favorecem as duas equipes em relação a gols. Os números favorecem um pouco mais o Grêmio na solidez se você juntar os dois tempos. O segundo tempo da Chape é muito fraco, é muito desorganizado, isso pode favorecer o Grêmio. O Grêmio não tem pudor nenhum em continuar empatando fora de casa, parece que realmente a campanha do Grêmio é pontuar fora e vencer em casa, e tem feito isso com maestria. No começo não estava tão bem, agora tem feito isso com maestria. E eu acho que esse jogo tende a um jogo under, com uma possibilidade ali de um 0-0, até de um empate 1-1. Mas se for um vencedor aqui, se nada mudar, eu vejo caminhando para o lado do Grêmio. A Chapecoense não tem conseguido segurar muitas vantagens. Já vi a Chapecoense tomando viradas em casa, então não é um jogo over, mas se a Chapecoense abrir o placar e recuar demais, a gente pode ter um Grêmio tentando buscar a virada aqui, tá? Então eu vou ficar de olho nesse jogo. Não leia a pior equipe em campo, é o único jogo que eu tenho para trabalhar hoje, no caso leia não favorito, tá bom? Em relação ao argentino, vamos dar uma olhada para ver se a gente tem alguma oportunidade. O Arsenal de Sarandi com uma odd de 2,45, o Rosário Central com uma odd de 3. Vamos lá para o nosso PDF de apoio. Vou ver se eu consigo encontrar esse jogo aqui. Tá aqui, ó. O Arsenal de Sarandi não vem bem dentro de casa, 3 vitórias em 11 jogos. Destaque apenas pelo fato do time ser bem ativo na parte ofensiva, falhar pouco em marcar, mas sofre gol com bastante frequência também. O Rosário Central tem bastante dificuldade, pouca vitória, sai pouco na frente, passa poucos jogos sem sofrer gol e passa bastante jogo até falhando em marcar, realmente tem uma dificuldade maior. Na parte de média e na parte de criação, a gente consegue ver o time do Arsenal de Sarandi se destacando um pouco mais na parte ofensiva, mas não na parte de criação, tá? O time do Rosário Central cria mais situações de gols esperados por jogo, mas provavelmente por conta da qualidade ruim dos seus atacantes não consegue colocar essa bola para dentro. Já o time do Arsenal de Sarandi está acima da média, ou seja, os atacantes estão cumprindo. O que falta é a bola chegar um pouco mais, né? Uma qualidade maior na meiuca. Os dois times também cedem praticamente a mesma quantidade de grandes chances e o Rosário Central está acima da média em gols tomados aqui. Isso envolve às vezes a qualidade do adversário e também a grande fraqueza defensiva da equipe. Tá? O primeiro tempo das duas equipes são ruins, o Rosário Central consegue perder um pouco mais, mas de maneira geral não toma tantos gols como toma o Arsenal de Sarandi, só que marca menos. E o segundo tempo aqui sim, a gente tem um crescimento bem acentuado do Arsenal de Sarandi, com 45% de vitória, apenas 9% de derrota, bastante gol marcado, pouco gol sofrido. E o time do Rosário Central tem 55% de derrota, ou seja, talvez por mais que exista um mercado um pouco mais oscilante, vamos chamar assim, o Rosário Central tenha mais dificuldade e você acaba encontrando mais oportunidade de match odds no segundo tempo. As bolas paradas para o lado do Arsenal de Sarandi é uma faca de dois gumes. O time é muito bom na parte ofensiva, tanto em escanteio quanto gol de cabeça, mas tem dificuldades na defesa de bola aérea de geral, né? Tem tomado gol de cabeça. Não me parece um jogo para over, pelo menos nos números, por conta da deficiência ofensiva das duas equipes. Tá? Mas o segundo tempo me parece ser um tempo mais movimentado para buscar gols. Isso reflete aqui depois dos 60 minutos para o lado do Arsenal de Sarandi. Quase 45% dos gols que ele marca é entre os 60 e os 80. E aqui para o lado do Rosário Central é muita quantidade de gol depois dos 60 minutos, tanto feito quanto sofrido, tá? Pode ser importante aqui também para você ficar de olho nesse tipo de informação, tá? Então, com essas odds bem parelhas, o campeonato argentino é padrão, né? Na maioria dos jogos as odds são bem parelhas, muita qualidade na finalização de fora da área, muita qualidade na bola aérea, né? Toma bastante cuidado. São jogos que dão uma impressão de que vai ser 5-5, mas é porque o tempo todo eles estão buscando gol, mas nem sempre são jogos overs. Mas dá para ficar de olho no match odds aqui de maneira padrão, tomando um pouco de cuidado com as bolas aéreas do Arsenal de Sarandi. O Arsenal não faz bons primeiros tempos,
tá? Mas o time do Rosário, no frigir dos ovos, tem mais dificuldade, principalmente no segundo tempo, tá? E por último, para a gente fechar, Barracas Central e o Patronato, mais um jogo de odd bem parelha. Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio para ver o que a gente tem de interessante. O Rosário Central tem 4 vitórias em 12 jogos. Aqui eu estou juntando a Copa da Liga da Argentina com a primeira divisão, tá? Para ter um pouco mais de embasamento. Tá? Já dá para ver aqui que o Barraca Central é um excelente time de ambas marcas. Por quê? Não passa nenhum jogo sem sofrer, né? Tá sempre sendo carimbado e marca bastante gol também em casa. Tá? Então é um time que tem um índice de ambas marcam bem alto. Já o time do Patronato também não passa despercebido, está sempre tomando gol, já tem uma dificuldade um pouco maior de marcar. Os dois times saem na frente quase que na mesma quantidade, também em relação ao número de vitórias não muda muito, muito parecido também em relação ao ataque e defesa na parte de criação e na parte de ceder oportunidades, né? Os dois times são bem dentro da média, né? Dá para falar aqui que o time do Barracas está um pouquinho acima na questão de média de gols marcados, mas os dois times tomam muito gol. Tá? Isso é bastante interessante. Primeiro tempo também bem truncado na parte de estatística. O Barracas vence 33%, o Patronato 27%. Os dois times perdem quase a mesma quantidade, marcam quase a mesma quantidade de gols. A diferença é que o time do Barracas sofre um pouco mais de gol, mas é bem movimentado, viu? Os dois times. Não, aí só o lado do Patronato tem uma queda de produtividade no segundo tempo, maior, né? Porque o Barracas mantém a mesma quantidade praticamente de vitória, mas os dois times passam a perder mais, olha só. O Patronato perde 64% das segundas etapas, isso obviamente tem a ver com a quantidade de gols que a equipe toma, e o time do Barracas sofre 57% de derrotas no segundo tempo. Tá? Então, me pareceu aqui um jogo para uma tendência de gols. Tá? Em bolas paradas, de olho aqui na parte ofensiva do Barracas Central, 9 gols de cabeça, sendo 4 de escanteios, 8 gols sofridos de cabeça, também aquela faca de dois gumes. Para o lado do Patronato, 5 gols de cabeça sofrido. Então a gente pode juntar aqui essa informação do Patronato com essa informação aqui do Barracas e buscar talvez as bolas aéreas do Barracas aqui nesse jogo, tá? O time do Patronato tem sofrido bastante gol de fora da área e isso costuma ser uma arma muito forte nos jogos argentinos. Tem uma tendência boa também de ser ambas marcam esse jogo, tá? Com uma tendência de ter pelo menos 2 gols, na minha humilde opinião. E se a gente buscar cenários de gol, tá bem, nos momentos está bem dividido aqui. Não tem muito o que falar. Né? O jogo em si, por si só, vai acabar oferecendo essas oportunidades para a gente. Beleza? Deixa eu ver se eu marquei tudo aqui. É isso. Nos jogos, como eu falei para vocês, da Champions, eu vou pular e vou deixar a Liga Mexicana, a Liga Peruana, a Liga do Egito, para vocês conferirem aí no PDF de apoio. Beleza? Obrigado pela companhia. Não esquece, faz o simples, não inventa moda. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever. A gente se vê amanhã. Amanhã já tem quartas de final da Copa do Brasil. Vai ser uma quarta-feira bem mais complicada. Beleza? É sempre um prazer.